Graça e paz. Louvado seja Deus, que você está aqui. Louvado seja Deus, porque o próprio Senhor está aqui. Amém? Assentado mesmo, com reverência à palavra do Senhor, eu peço que você tome a sua Bíblia e abra lá no Evangelho de João. É uma passagem muito conhecida, que você já pode saber, decore salteado, capítulo 6. Nós vamos falar ali um pouco da multiplicação dos pães e dos peixes. João, Evangelho de João, Novo Testamento, capítulo 6. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram, e eram quase 5.000. Então, Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Olha isso, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Amém? Senhor, nós temos lido a Tua palavra nesta hora e nós pedimos a unção e a revelação do Teu Espírito Santo. Papai querido, em nome de Jesus, eu me humilho diante da Tua poderosa mão e eu peço que nesta hora, Senhor, o Senhor abra a nossa mente, dá-nos o entendimento da Tua palavra como uma palavra revelada, como uma palavra rema, que vem direto do Teu trono, Senhor. Trabalha na nossa mente, levando a nossa mente cativa a Jesus Cristo de Nazaré, e que nesta noite, Senhor, a Tua palavra encontre guarida no nosso coração e possa produzir frutos a 100 por 1 para a glória do Teu nome, Senhor. Assim nós oramos e Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Diz assim comigo: Jesus não multiplica para dividir. Ele divide para multiplicar. Grava isso. Jesus não multiplica para dividir. Ele divide para se multiplicar. Aqui no Evangelho de João, um pouco antes, Jesus falava sobre a sua autoridade que vem do Pai. E vemos que Jesus já preparava ali os seus ouvintes para aquilo que iria acontecer na Páscoa. Que ele seria morto, ele seria crucificado e morto, porque era a Páscoa dos judeus que se aproximava. E ele mesmo então se entregaria para ser crucificado e morto, inaugurando ali uma nova aliança em Deus através do seu sangue. E também ele deu início ali ao povo de Deus, que esse mesmo povo ele libertou da escravidão do pecado
e também da morte. A multidão seguia Jesus porque eram curiosos. A palavra de Deus diz porque eles viam o que estava acontecendo, eles viam os sinais, eles viam Jesus curando os enfermos. Então a multidão segue Jesus, a multidão sabe que Jesus, o outro evangelho diz que Jesus entrou no barco e Jesus foi para outro lado. E a multidão então seguia Jesus, acompanhando onde ia o barco de Jesus com seus discípulos, e eles iam acompanhando pela terra. E a palavra do Senhor diz que então Jesus viu que aquela multidão estava o acompanhando para ver onde ele pararia, porque eles queriam vê-lo. Quando ele sobe então ao monte, ali no monte com seus discípulos, ele avista aquela multidão, e a palavra de Deus diz que ele tem compaixão daquela multidão que estava ali. Percebendo isso, Jesus então, ele se motiva e motiva-os a que eles aprendam os ensinamentos de Jesus, que vai além daquele pão, além do pão que ele depois acabou por distribuir. É quando ele fala de si mesmo como sendo o pão vivo que veio do céu, que era superior àquele maná que foi comido lá no deserto. Ele afirma então: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Isso está no versículo 35 do capítulo que nós lemos de João. Assim ele constrói então uma ligação sobre saciar a necessidade do corpo e revelar então a necessidade da alma que todos nós temos. A necessidade de preenchimento do vazio da nossa alma, que é só através do pão vivo que é satisfeita a nossa alma. Jesus então não fala apenas de saciar o físico, mas o mais importante, ele faz a ligação da alma com a fonte que a mantém viva, que é o Senhor Jesus. Num outro momento, em plena festa das barracas, pondo-se de pé, ele fala bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! Jesus é a fonte. Jesus é a fonte onde nós temos que buscar a água que mata a nossa sede. A fonte que mata a sede da nossa alma, de maneira que as nossas necessidades são supridas no Senhor. E eu digo para você que não é apenas a nossa necessidade da alma, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, mas também a necessidade que temos, muitas vezes, do nosso físico. E Jesus, em Filipenses 4,19, a palavra do Senhor diz que Ele supre as nossas necessidades. Em Cristo Jesus, as nossas necessidades são supridas. Então o texto continua a nos dizer que ele pergunta a Filipe onde poderia ser comprado pão, provavelmente porque Filipe era de uma cidade próxima e deveria conhecer melhor a região do que qualquer outra pessoa que estava ali. Mas não só isso. Jesus queria sentir o coração de Filipe. Afinal, ele já sabia o que ia fazer. Jesus tinha consciência de tudo o que aconteceria, mas ele testa Filipe. Ele testa Filipe para ver a disposição do seu coração em buscar saciar a fome daquela multidão que estava ali. Afinal de contas, a multidão estava ali o dia todo seguindo Jesus. Num determinado momento do dia, eles tiveram fome. Então, não era só isso, Jesus queria sentir até onde Filipe chegaria. Qual seria a atitude dele de compaixão por aquele povo? Ele queria medir a fé e também a compaixão do seu discípulo. Aqui nós podemos perceber então os níveis de fé
de cada um que estava ali com Jesus. Filipe se preocupou mais com o dinheiro que seria gasto com o povo do que com a fome que aquele povo sentia. Quantos de nós, muitas vezes, nos preocupamos mais com o dinheiro que temos do que aquele que necessita que nós o abençoemos? Quantos de nós, muitas vezes, nos apegamos tanto aos nossos bens que sofremos por isso? Eu não sei você, mas eu conheço pessoas que são tão ligadas aos bens materiais que sofrem só de pensar o que será quando eles não mais estiverem aqui. Uma preocupação que vai além da vida. Uma preocupação que vai levar para o túmulo e não vai resolver nada. Pessoas que se preocupam no ter. E eu tenho dito que muitas pessoas se preocupam tanto em ter muito para serem tão pouco. Porque a sociedade hoje deixou de ser para ter. Hoje o que mostra é o status, não é assim? Nas redes sociais nós vemos isso, o status. O que você me diz quando você olha lá, pessoas mostrando no status uma felicidade que muitas vezes nem é real, mas o status conta. As pessoas deixaram de lado o ser bons cidadãos, o ser bons pais, o ser bons filhos, o ser bons amigos, o ser um cristão que verdadeiramente ande nos caminhos do Senhor, que persevere nos caminhos do Senhor, em busca do quê? Do ter. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então, Filipe se preocupou mais com o dinheiro que seria gasto. Filipe ainda fala para Jesus, nem 200 denários. Sabe quanto seria 200 denários para a multidão? Para alimentar aquela multidão com um pedaço de pão? Seria em torno de 10 mil reais. Ele se preocupou. Tão interessante, que conversando com alguns pastores ontem, eu fiquei assim, admirada da coragem que aquele que é servo do Altíssimo tem, e a ousadia que alguns têm, de começarem trabalhos com R$0 na conta. 0. Vão pela fé. Começam pedindo para um, pedindo para outro, e começam a fazer marmita, e começam a ajudar as pessoas, e ajudam as crianças que estão na rua, e vão fazendo por fé. E Deus vai abençoando. E Deus, é aquilo que eu falei no começo, o Senhor não multiplica para dividir. Não é assim? Mas Ele divide. As pessoas que se propõem por fé e ousadia no Senhor a fazer além da sua capacidade, são pessoas que dividem e o Senhor multiplica. Nem mesmo com muito dinheiro eles conseguiriam alimentar o povo, na visão de Filipe. Então o discípulo André chega no meio daquelas pessoas com um menino que provavelmente tinha levado o seu lanchinho. Eu penso que aquele menino estava até meio constrangido de pegar aqueles pães e aqueles peixes, e a palavra de Deus diz lá no original que eram pães de cevada e eram peixinhos. Provavelmente a mãe já deveria ter assado ali naquela pedra, né, que eles usavam para assar, e ele pôs ali embrulhadinho num papel, dentro de uma sacolinha, do seu bornalzinho, não é? Provavelmente ele levou ali, a mãe falou, toda preocupada com aquele menino, filho, vai, mas eu vou preparar um lanchinho, porque vai que você demora, não é? E você pode ficar com fome, então eu vou preparar para você. Mas aquele menino, tadinho, não pôde nem comer o pãozinho,
porque André encontrou com ele antes dele comer o pãozinho e o peixinho. E André falou: tem aqui, você tem nessa sacola 5 pães e 2 peixes. Vamos levar para Jesus. Eu creio que André levou os peixes e os pães para Jesus, mas ele mesmo acho que não tinha fé para que pudesse alimentar a multidão. Vamos levar o que a gente tem. Mas eu acho que não vai dar certo esse negócio na cabeça de André. Porém, eu digo para você, que aquilo que você tem, seja o que for, mesmo que você ache, mas é tão pouco, quem sabe é um dom que você tem, quem sabe é algo que você quer entregar, que você quer ofertar para o reino de Deus, para a obra do Senhor, e você diz assim, mas é tão pouco. Mas eu vou dizer para você, quando você entrega, você coloca nas mãos de Jesus, Jesus multiplica, porque Jesus conhece o teu coração de entrega, o teu coração que busca a presença, que não fica preso ou enraigado nas coisas materiais, mas que se dispõe para o Senhor. Jesus pega aquilo e Jesus multiplica. Eram apenas 5 pães e 2 peixinhos. Imagina, 5 pães e 2 peixinhos. André leva o menino com seu bornalzinho até Jesus e questiona que só aqueles 5 pães não adiantariam de nada, porque eram muitos os famintos. O seu nível de fé estava um pouquinho melhorado do que o nível de fé de Filipe. Ele apresenta a Jesus aquilo que ele encontrou com aquele menino. Quantas vezes o Senhor nos pergunta sobre o que fazer, não é? Ele perguntou para os discípulos, o que nós faremos? Como vamos alimentar esse povo? Ele estava testando o coração de Filipe. E é isso que Jesus faz comigo e com você nessa noite. Ele pergunta, o que faremos? O que faremos pela Castelo Branco? O que faremos pelo reino de Deus? O que faremos pelas pessoas necessitadas, não só da comida, do pão físico, mas o que faremos com as pessoas necessitadas na alma, que precisam de cura, de libertação, de salvação? O que faremos? Jesus, com certeza, nesta noite, está sondando o seu coração, para ver qual é a disposição do seu coração em dizer para ele, nem tanto dinheiro vai dar para a multidão, ou então, nós só temos isso, mas também não vai dar para os famintos. Quantas vezes nós dizemos para o Senhor, eu sinto o seu chamado, Senhor, mas eu não sei como fazer, eu não estou preparado para obedecer. Porque quando dizemos não ao Senhor, nós estamos dizendo isso para Ele. Eu não estou preparado para obedecer. Porque todos nós temos um chamado. Todos nós. Não foi à toa que Jesus foi para a cruz, morrer pelos nossos pecados, mas não foi à toa também que Jesus removeu aquela pedra, ressuscitou, para que nós tivéssemos vida abundante, vida eterna, vida com o Senhor, uma vida de qualidade. Mas para você ter uma vida de qualidade, você precisa andar na presença do Senhor. Quem sabe você também está dizendo, Senhor, manda o povo embora, porque aqui não tem nada para oferecer. Quem sabe você mesmo sem fé diz para o Senhor, Senhor, eu tenho um pouco, e eu coloco nas tuas mãos. Porque o Senhor é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos pelo seu poder, que opera em nós. É na nossa fraqueza. É quando nós achamos que não podemos, que não somos capazes. É na nossa fraqueza que o Senhor nos usa, porque é na fraqueza que é aperfeiçoado o poder de Deus. É na nossa fraqueza. Você entende isso? É na nossa fraqueza.
Para eles, a quantidade do alimento não seria possível saciar a fome de toda aquela gente, mas na visão de Jesus era o suficiente, era o que precisava. Porque o pouco nas mãos do Senhor é muito. Então Jesus orienta os seus discípulos que se organizem. Organize o povo. Organize o povo que se assente em grupos de 50 e de 100. Mas Jesus, Ele é aquele que organiza para multiplicar. E eu vou dizer para você aqui que tem um princípio. Jesus não gosta de bagunça. Jesus não gosta de desorganização. E eu vou falar para você, organiza a tua vida para que Jesus possa multiplicar. Organize a tua vida para que Jesus possa te abençoar. Como que está o seu relacionamento dentro da sua casa? Como que estão as suas finanças lá no banco? Como que você tem agido com os seus filhos, com os seus pais? Como você tem agido no reino de Deus? Se organize, se discipline, porque Jesus é aquele que gosta de organização. Jesus manda se sentar em grupos de 50 ou de 100 para que fossem alimentados. Jesus orienta os seus discípulos, divide o povo para que a bênção se multiplique. É isso que nós estamos tentando fazer, multiplicar o povo nas casas. Nós estamos buscando isso. Multiplicar o povo, quando você abre a porta da sua casa, você está multiplicando a bênção dentro da sua casa, não só para a sua família, mas para aqueles que você convida para estarem lá dentro da sua casa, para que Jesus abençoe, para que Jesus multiplique, para que Jesus prospere, não só a sua vida, mas que você seja um canal de bênção para as pessoas que você convidar para estarem ali. Amém, igreja? Você quer ser abençoado? Quer que Jesus multiplique os seus negócios, as suas finanças, as suas amizades? Por que não? As suas amizades, às vezes nós falamos, mas eu só conheço crente. Não é? A gente fala isso. Eu tenho essa dificuldade. A gente só conhece crente, só se relaciona com crente. Todo mundo que eu conheço, ou é da outra igreja, ou é da IPI, ou é tudo crente, né? A gente onde vai... Agora eu estou mudando a estratégia. Estou fazendo como o nosso irmão. Chega lá no mercado, você fala de Jesus para o caixa. Né? Fala que Jesus te abençoe. Você não vai ficar pregando Bíblia. Né? Mas você chega lá, você parece que triste. O que está acontecendo com você? Que Jesus te abençoe nesse dia. Leva uma palavra de paz, leva uma palavra que abençoa. Você está multiplicando a bênção do Senhor sobre as pessoas. Quantas vezes, outro dia passando... Aqui mesmo, no bairro, eu vi uma senhora oferecendo café para o gari que estava varrendo a rua. Abençoando. Quem sabe ela nem sabia que ela estava multiplicando bênção sobre aquela pessoa. Abençoando com uma xícara de café. Quando Jesus dá, quando Jesus abençoa, quando Jesus abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas, por causa da sua obediência, Jesus dá com abundância, Ele não é mesquinho, Ele não é avarento. Jesus multiplica ao ponto de sobrar. E Ele não gosta de desperdício. Jesus tem dado dons para vocês. Cada um de nós temos dons. Mas não é para desperdiçar, não é para engavetar, não é para guardar dentro de um cofre trancado a 7 chaves. Jesus tem dado dons para a igreja. Onde estão os dons que Ele tem dado? Jesus é aquele que ensina a lição espiritual. Não importa com que abundância o Senhor distribui a sua graça. Porque é isso que o texto mostra. Que Jesus estava preocupado em distribuir a sua graça a todos que estavam ali. E nós somos meios da graça de Deus. Depois que toda a multidão ficou satisfeita, foi recolhido mais do que havia quando começou a refeição. Aleluia!
Jesus é aquele que multiplica ao ponto de sobejar, ao ponto de sobrar. Ele prospera tanto, Ele multiplica tanto, que nós não precisamos temer. Hoje o Senhor te pergunta: o que você tem para oferecer? Mesmo não crendo o suficiente, mas que você seja aquele que vai ser o abençoador, aquele que vai abrir a porta, aquele que vai falar: Jesus, eu não tenho, mas eu creio que Tu podes todas as coisas, então multiplica, Senhor. Nós precisamos crer e nos lançarmos nas mãos de Deus, para que Jesus possa nos usar a nós como meios da sua graça, para que Ele cumpra os seus propósitos em nós, porque Jesus tem propósitos na nossa vida, mas tem propósitos também através de nós. Então que nós possamos nos entregar a Ele, que nós possamos querer viver o propósito do Senhor para nós. Nós precisamos deixar, e eu já vou concluir, nós precisamos deixar a superficialidade da vida cristã. Muitos de nós temos vivido um oba-oba na vida cristã. Eu falo que a salvação, ela vem pela graça, e é a partir de Jesus que isso acontece na nossa vida. É Deus que nos resgata para a salvação pela sua graça, mas o viver da vida cristã depende de mim e de você. O viver da vida cristã é um decidir todos os dias, levantar, abrir os olhos, respirar para a glória de Deus. A vida cristã precisa de perseverança. Perseverança. Nós existimos em profundidade se nós nos alimentamos não apenas do pão físico, do alimento comum, o culto apenas, a terça-feira apenas, a quarta-feira apenas, mas nós precisamos ir mais fundo. Nós precisamos não só do sustento para o nosso corpo, mas também do alimento espiritual que só a palavra de Deus pode dar. Nós necessitamos da provisão para a nossa alma, e somente a palavra de Deus pode nos saciar plenamente. Eu convido nesta noite você a firmar um compromisso, primeiramente com você mesmo. Firme um compromisso com você mesmo, reconhecendo que você necessita de mudança na sua vida, para que você vá mais fundo, como diz lá em Ezequiel, que a água do Senhor não fica apenas no seu tornozelo, ou só no seu joelho, ou só na sua cintura, mas que você possa nadar em profundidade na vida cristã, tendo o Senhor como norte da sua vida. Eu quero convidar você não só a ter esse compromisso com você mesmo, de disciplinar na palavra, na oração, na presença, mas eu quero também firmar com você hoje um compromisso com Deus, para que diariamente, eu não sei quanto tempo você vai fazer isso, mas firme esse compromisso para que diariamente você possa buscar a presença do Eterno. E você se tornará uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, uma pessoa realizada, uma pessoa satisfeita, uma pessoa plena no Senhor. Quando vier para o culto, você não virá para buscar, mas você virá para celebrar aquilo que o Senhor já tem feito na sua vida. Quando você vier para o culto, você não vem apenas para se abastecer para a semana, porque é isso que a gente ouve. Eu vou para o culto para me abastecer para a semana. Não, você já está abastecido, porque todos os dias você buscou. Então, quando você vem para transbordar na presença do Senhor, do Eterno, do Soberano. Amém?
eu quero orar por você. Se você quer hoje, só se você quiser, firmar esse compromisso com você mesmo e com o Senhor, você fique em pé. Mas só se você quiser. Não é porque eu estou falando, mas é se você quiser. Amém? Oh Deus, bendito e soberano Senhor. Papai querido, eu te agradeço por esse tempo na tua presença. Eu te agradeço por esse tempo, Senhor, em comunhão com os meus irmãos, quando estamos aqui e ouvimos a tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua santa palavra, que nos orienta, que ministra o nosso coração. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra é que nos ensina, a tua palavra que nos fortalece, a tua palavra que nos dá a alegria de permanecermos na tua presença. Obrigada, Senhor, porque a tua presença traz um renovo para a nossa alma, para o nosso espírito, para todo o nosso ser. Obrigada, Senhor, porque na tua presença nós temos abundância de bênçãos. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que nós necessitamos nos serão acrescentadas. Papai querido, em nome de Jesus, que nesta noite nós possamos mesmo nos comprometer com o Senhor, mas também conosco mesmos, para que possamos mudar de vida, perseverar no Senhor. Pai, muitas vezes nós queremos só as tuas bênçãos, mas não queremos te buscar, Senhor. Fazemos do culto um ritual, fazemos da nossa vida cristã um ritual, e nós te pedimos agora, ó Deus, perdoa, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, aquilo que nós não temos feito para agradar o teu coração. Em nome de Jesus, Senhor, não há o que pague o teu amor por nós, não há o que pague, o que possa ser retribuído pelo sacrifício de cruz que o Senhor fez por cada um de nós. Traz essa realidade para o nosso coração e para a nossa vida, Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações, quebrantando-nos na tua presença. Que possamos, Senhor, nas madrugadas, perder o nosso sono, para que o Senhor mesmo venha ministrar-nos. É tempo de me buscar, é tempo de estar na minha presença, o Senhor diz hoje. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui hoje com esse compromisso firmado, Senhor, com o Senhor, com a tua palavra, com a tua presença que nos satisfaz, que sacia nossa sede, que mata a nossa fome. É só a tua presença, Senhor, a tua presença amorosa, cuidadora. Oh Deus querido, muito obrigada, Deus, porque o Senhor fala aos nossos corações, e eu creio que o teu Espírito Santo está aqui, movendo os nossos corações, movendo as nossas mentes, ó Deus. Obrigada, Espírito Santo, pelo teu mover nas nossas vidas. Obrigada, Jesus, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus eterno, o único Deus, justo e verdadeiro, a consolação e a comunhão do Santo Espírito seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família e também sobre toda a igreja de Cristo espalhada por toda a terra. E se assim você recebe, você crê, você diz amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você hoje e sempre. Amém.